O que a gente mais vê em Super Choque são personagens interessantes. Sério, existe uma lista bem grande de meta-humanos e também de pessoas normais que convivem ali com Super Choque. Mas hoje a gente vai falar só dos pesos pesados de Dakota. Confira comigo um top 10 dos personagens mais fortes de Super Choque. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Mikael e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos melhores desenhos que eu já vi na minha vida, Super Choque. Bom, eu já fiz dois rankings de personagens de Super Choque falando qual era o mais forte na minha opinião. O ranking era separado entre vilões e o outro era os heróis. Mas hoje eu vou juntar todos os personagens. Vamos ver quem de fato é o personagem mais forte de Super Choque. Bom, mas a regra é uma só. Tem que ser um personagem de Super Choque. Não pode ser aqueles personagens que fizeram crossovers. Por exemplo, a Liga da Justiça aparece em alguns episódios de Super Choque, então eu não vou considerar eles. E também não precisa ser um meta-humano. Tem alguns personagens de Super Choque que são bem poderosos, mas que não conseguiram os poderes através do gás do Big Bang. Você vai entender o que eu tô falando depois que você vê esses personagens. Bom, e se você gosta de Super Choque, deixa o seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas e também se inscreva no canal se você ainda não conhecia esse canal lindo, maravilhoso e você quer ver mais vídeos sobre desenhos animados. Aqui eu trago vídeos 2 vezes por semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se inscrever aí. E eu já adianto para vocês que essa lista tá um pouco polêmica, porque tem alguns personagens bem fortes que acabaram ficando de fora desse top 10. Eu já vou adiantando um aqui. Ebon. Ele não tá nesse top 10, não adianta, eu tirei ele, eu acho que tem personagens mais fortes do que ele. Será que você concorda comigo? É o que a gente vai conferir agora. Bom, e antes de começar essa lista, você também pode comentar aí qual que é o seu ranking, tá? Comenta o seu top 5 de personagens mais fortes de Super Choque e vamos ver se a gente tá em acordo com alguns nomes. Bom, e em 10º lugar já começa um pouco polêmico, porque na minha opinião, a 10ª personagem mais forte de Super Choque é a Gale. Vocês se lembram dela? A Gale, ela é aquela personagem da raça noturna, que são aqueles meta-humanos que não podem se expor à luz do sol e ficam no subsolo de Dakota. Esses personagens apareceram em apenas um episódio, mas eles são muito interessantes e tem alguns ali que são bem fortes. Por exemplo, tem o Tecno, que tem uma inteligência compatível ali com a inteligência do Gear, né? E ele é super inteligente. E também a outra membro de destaque do grupo é a Nightingale. Ela aparentemente é a líder também da equipe, apesar da equipe não ter um líder oficial, né? Ela é muito tímida, mas também ela é muito poderosa. Ela tem o poder de gerar e controlar uma matéria escura que sai pelas mãos dela. Essa matéria parece um pouco uma névoa, mas que tira a luz de tudo ao redor. Esse poder não deixa ela necessariamente forte fisicamente, mas dependendo da situação e da forma como ela usa esse poder, ela pode sim ser uma das personagens mais fortes de Super Choque. Para quem assiste anime, deve conhecer o Barba Negra de One Piece, e o poder dela é basicamente o mesmo dele. Claro, com algumas mudanças que tem entre um universo e outro, mas é muito legal esse poder e eu acho muito forte essa personagem. E aí, você pensou na Gale como uma das personagens mais fortes de Super Choque? Em 9º lugar, eu coloco aqui o primeiro não meta-humano da lista, o Heavy Man. O nome dele na tradução para o português seria como Homem Pesado. E o nome é perfeito para ele, já que o Super Choque falou que ele pesa em torno de 3.000 quilos. 2.000 quilos? Cara, é melhor você parar de comer sobremesa. Bom, o Heavy Man, ele é o Dr. Koenig, que trabalhou num projeto junto com os pais da Shebang. E nesse projeto, eles estavam procurando uma forma das células vivas absorverem energia de uma forma mais eficiente, fazendo com que elas ignorassem alguns procedimentos naturais que precisam ser feitos. Bom, esse projeto acabou falhando e os pais da Shebang foram trabalhar em um outro projeto, mas o Dr. Koenig continuou nesse projeto tentando fazer ele dar certo e experimentando a fórmula nele mesmo. Bom, aí ele teve sucesso e a partir daí ele era capaz de absorver a massa de outros objetos, mas com isso ele não conseguia parar o processo, sempre tendo fome e precisando absorver mais e mais coisas. E isso era muito ruim para ele, já que ia chegar uma hora que ele não ia conseguir nem se mexer de tão pesado que ele ia estar de tantas massas que ele absorveu. E foi o que aconteceu, como a gente viu no episódio em que ele aparece. Mas
Mas aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas e a força? Bom, pra quem se lembra desse episódio, lembra que ele era muito poderoso. O Super Choque teve muita dificuldade pra vencer ele, já que tudo que o Super Choque jogava nele, ele simplesmente absorvia, nada fazia efeito. E ele praticamente não foi derrotado pelo Super Choque, ele foi derrotado por ele mesmo quando o corpo parou de se mexer. E além dessa habilidade de absorver matéria, ele também era muito forte e, claro, um gênio, ele era muito inteligente. Então, se não fosse por esse efeito colateral, né, que acabou atingindo ele, ele seria um dos vilões mais poderosos e imparáveis de Super Choque. Oitavo lugar, Time Zone. Bom, não tem muito o que falar sobre ela, né? Todo mundo conhece ela, ela foi uma membro da equipe ali do Super Choque durante algum tempo. Na verdade, um episódio só, né? Mas ela acabou sendo muito querida, porque ela era uma personagem bem carismática, eu gostava da Time Zone, e também o poder dela era muito apelão. Esse poder de voltar no tempo é muito poderoso, seja em qualquer lugar que ele apareça. Bom, e a Time Zone, vocês se lembram, ela era meio descontrolada ali no começo, ela não conseguia controlar muito bem o poder dela e ficava voltando no tempo aleatoriamente. E só aí ela já era poderosa, mas depois que ela conheceu o Super Choque e o Gear, aí ela ficou realmente muito apelona, porque o Gear criou aquele controle que dava para ela a capacidade de controlar a volta ou o avanço no tempo dela. Então imagina, uma pessoa que consegue ir para o passado ou para o futuro da forma que ela quiser. Essa pessoa é uma pessoa muito poderosa que pode inclusive mudar a história. Vocês sabem, né? Se fazer alguma coisa de errado no passado, o presente pode nem existir. Fora também que ela consegue pausar o tempo. Então, nesse momento que ela pausa, eu fico imaginando aqui num momento de uma luta, ela pode pausar e dar vários golpes no inimigo dela. Então tá aí, vocês concordam? Time Zone. Bom, eu falei lá no começo que o Ebon não tava aqui no ranking, mas depois eu pensei melhor e não tem como, ele tá no ranking sim. E ele entrou logo na 7ª posição. E aí, pra você, ele estaria mais lá pra cima no ranking? Comenta aí. Bom, o Ebon, ele é o maior inimigo do Super Choque, né? É o vilão que mais aparece ali no desenho. E também ele é o líder da Meta Raça, que é a principal equipe de vilões que o Super Choque enfrenta. O Ebon, ele é irmão do Homem Elástico e ele tem a capacidade de controlar o corpo dele como se fosse um elástico também. Ele consegue esticar o corpo ou deixar o corpo enorme se ele quiser. Fora que o corpo dele é praticamente uma sombra e consegue viajar entre portais que ele cria. Eu acho muito da hora esse poder dele e bem original. Eu não me lembro de um personagem de um outro desenho que tem um poder parecido com o do Ebon. Bom, e por que que eu voltei atrás e coloquei ele aqui no ranking? Bom, é porque eu analisei todo o histórico dele, né? Ele deu muito trabalho pro Super Choque durante todo o desenho e ele também era muito superior aos outros meta-humanos ali de Dakota. O poder dele pode não ser tão apelão, mas dava muito trabalho. Bom, e ele também era o líder da meta-raça, né? Ele era inteligente comparado ali com os outros meta-humanos e ele era mais estrategista. Então, por que não colocar ele aqui no top 10? Bom, e no 6º lugar, aqui em cima do Ebon, eu coloco o Dwayne McCall. O Dwayne, ele era aquele menino que tinha um irmão bem tóxico e queria só tirar proveito dos poderes dele. E ele tinha o poder de tornar real o que ele queria que acontecesse. Por exemplo, ele conseguia criar uma chave de um carro se ele quisesse, ou transformar personagens de uma história em quadrinho em personagens reais e vilões que combatessem até o Super Choque. Então imagina o que ele conseguiria fazer. Ainda bem que ele se tornou do bem, né? Ele viu que o irmão dele que era do mal e não o Super Choque e passou pro lado dos mocinhos. Porque senão eu acho que o Super Choque não teria como derrotar ele. E querendo ou não, ele foi deixado de lado depois no desenho, ele só apareceu uma vez. Mas eu nunca me esqueço dele e pra mim o Dwayne é um dos personagens mais fortes que já apareceu não só em Super Choque, mas em todos os desenhos que eu já vi. Bom, quinto lugar aqui do meu top 10, eu coloco o Omniferious. Não tem como a gente não falar aqui sobre o Edwin Alva Jr., né? Ele sempre vai estar aqui nos meus rankings de vilões ou personagens mais fortes de Super Choque. Ele é o filho do homem mais rico de Dakota, né? O empresário Edwin Alva, e que sempre se sentiu ali meio que menosprezado pelo pai. Dava até muita dó desse personagem, né? O pai cagava pra ele, não ligava pra ele, e a gente meio que sentia na pele o que ele tava sentindo. Bom,
mas aí o Edwin Alva Jr. roubou ali o gás do Big Bang do pai dele, né, uma parte do gás que o pai ainda tinha armazenado, e usou ele para criar cápsulas que quando ele estourava dava vários poderes para ele, assim se tornando no Omniferious, um vilão muito difícil de ser combatido, onde ele poderia variar vários tipos de poderes para enfrentar o Super Choque ou qualquer um que viesse contra ele. E entre esses vários poderes que ele poderia ter, tinha poderes bem legais também, como intangibilidade e super força. Então tá aí no meu top 5 Omniferious. Bom, em quarto lugar, quase subindo no pódio, eu coloco a Madeline Spaulding. Bom, eu quase coloco ela em terceiro lugar aqui, mas eu decidi pela outra personagem, que aí vocês vão concordar comigo, eu acho. Bom, a Madeline, ela era uma estudante ali da escola do Virgil que estava concorrendo à presidência do Grêmio. Porém, ela não era tão popular assim, mas nesse processo, né, durante esse processo, ela descobriu ser uma meta-humano. E ela tinha a capacidade de telepatia e conseguia ali com as manipulações telepáticas dela transformar as outras pessoas praticamente em zumbis. Bom, e foi isso que ela fez, né? Ela ia usar isso para conseguir chegar à presidência do Grêmio, mas aí ela foi facilmente derrotada pelo Super Choque. E depois de ela ficar um tempo ali no manicômio, ela voltou com outros poderes. E o poder mais apelão dela ali quando ela retornou foi a telecinese, que além de controlar ali os pensamentos das outras pessoas, também dava para ela a capacidade de ler a mente. E ela também conseguia voar, conseguia mover outros objetos, se tornando praticamente uma Jean Grey. E juntando esses dois poderes que ela tinha, né, de transformar as outras pessoas em zumbi, e também essa telecinese, telepatia, o voo, tudo que ela possuiu depois, eu coloco ela aqui em quarto lugar. Mas ela não subiu mais porque ela foi facilmente derrotada pelo Super Choque nas duas vezes que ela apareceu. Na segunda vez ela deu mais trabalho, né, muito mais trabalho, mas ainda assim ela foi derrotada pelo Super Choque. Então isso faz eu descer um pouco ela no ranking. Mas e aí, vocês concordam comigo? Bom, e antes de eu revelar aqui o meu pódio, né, dos 3 mais fortes de Super Choque, se você tá gostando do vídeo, deixa o seu like aí pra eu saber que vocês gostam de Super Choque e trazer mais e mais vídeos sobre esse desenho. Só vocês comentarem aí que vocês querem ver mais, que aí eu trago sem problemas. Bom, e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí, né? Como é que você vai acompanhar os outros vídeos se você ainda não for inscrito no canal? Bom, e dito isso então, vamos continuar. Em terceiro lugar, Karen Roberts, mais conhecida como Omnara. Ela era uma cientista que trabalhava pro Edwin Alva, mas depois que ela foi demitida, ela transformou um pouco o projeto dela. Ela criou uma espécie de cérebro, né, igual do Charles Xavier lá de X-Men, e se conectou com todas as máquinas e tecnologias do mundo. Ela conseguia dominar praticamente tudo que tivesse um circuito elétrico que controlasse. E bom, Super Choque se passa em Dakota, que é uma cidade bem industrializada, né? E ela deu muito trabalho pro Super Choque. Eu acho que o Super Choque não ia vencer ela. Ela apareceu ali no penúltimo episódio do desenho e deu jus ali à reta final. Foi uma das vilões mais fortes que ele já enfrentou. E o Super Choque só conseguiu vencer a Omnara porque o Gear criou um antivírus. E quando eles usaram esse antivírus contra ela, meio que os poderes dela se corrompeu. E a Omnara foi uma personagem bem legal também, e vale lembrar que ela não era uma meta-humano. Então uma não meta-humano conseguiu a medalha de bronze e chegar no meu terceiro lugar de personagens mais fortes de Super Choque. Bom, e medalha de prata vai ser bem polêmico, eu coloco aqui o Super Choque. Isso, no meu ranking de personagens mais fortes, o Super Choque não tá em primeiro lugar. Bom, vocês conhecem, né, o Super Choque. Eu coloquei ele aqui em segundo lugar porque ele derrotou praticamente essa lista toda, precisando de ajuda ali em alguns personagens, tendo sorte em outros, mas no geral ele era muito forte mesmo e muito inteligente em batalha, o que fazia com que ele usasse os poderes dele da melhor forma possível. Então a gente pode meio que menosprezar ele pela aparência ali de criança, né, que ele ainda era bem jovem quando o desenho se passava, e também um pouco pela imaturidade, né, que ele tinha, mas não tem como a gente não ver que ele era muito poderoso. Então, pra mim, sim, o Super Choque tá bem acima no ranking de personagens mais fortes de Super Choque e tá aqui no meu segundo lugar. Bom, e agora, em primeiro lugar, vocês vão concordar comigo, está um monstro que veio da fusão entre o Ebon e o Raio de Fogo. Bom, não tem como, esse é o vilão final de Super Choque e o personagem
personagem mais forte que já apareceu no desenho. Ele foi criado quando os dois maiores inimigos do Super Choque, o Ebon e o Raio de Fogo, inalaram muito gás, se tornando assim um gigante de fogo e sombras. E eu nem preciso falar aqui que o Super Choque e o Gear quase que não conseguiram derrotar ele, mas eu não vou falar muito sobre ele porque ele aparece no meu vídeo como acaba Super Choque, porque ele apareceu justamente no último episódio do desenho. Então se você quer saber mais sobre esse monstrengo aí, que é o vilão mais forte da história de Super Choque, assiste esse vídeo como acaba Super Choque que você vai ficar por dentro de tudo. Bom, e claro, né, como é um top 10, tem alguns personagens bem poderosos também que acabam ficando de fora dessa lista. Então, como menção honrosa, tem aqui 4 personagens, que são ele, a Permafrost. Quase que ela entra na lista aqui, eu pensei muito antes de tirar ela. Ela é aquela menina que ela aparece no especial de Natal de Super Choque e tem o poder de controlar o gelo. Coloco também como menção a Puff, que é muito menosprezada. Ela é aquela meta-humano que tem a capacidade de criar ácidos. Ela consegue criar sopros de ácido e esse poder, nossa, é muito forte. Imagina uma pessoa que sopra ácido. Também tem o Speed Warp, conhecido como Ed Felson. Ele não é meta-humano, ele cria aquela luva que dá pra ele a capacidade de andar mais rápido, né, ou parar o tempo se ele quiser. E também como a quarta menção honrosa, eu coloco o Homem Elástico. Ele, na minha opinião, também é menosprezado, mas a gente tem que levar em consideração que ele é um dos poucos super-heróis ali de Dakota e consegue derrotar quase todos os meta-humanos de lá, já que todos eles são vilões, né, então ele consegue derrotar, ele é um dos mais poderosos. Bom, e esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like e comenta aí o seu top 5 para eu ver se bate aqui com o meu ou não. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí que eu vou gostar muito de ter a sua companhia nos próximos vídeos e até a próxima. Tchau!